Você já ouviu falar no bombardeiro B-2 Spirit? Aquele avião furtivo, com design em forma de asa voadora, um símbolo da aviação militar moderna dos Estados Unidos. Agora, imagine se eu te dissesse que, no final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas já tinham desenvolvido um avião muito parecido, com conceito semelhante e praticamente pronto para ser usado em combate. Sim, a Alemanha nazista criou um caça revolucionário, com design furtivo antes mesmo da invenção dos computadores modernos. Seu nome? Horten HO-229. Esta é a história do caça invisível da Segunda Guerra Mundial. Uma aeronave que parecia ter saído de um filme de ficção científica, mas quase entrou em combate no mundo real. Tudo começou com dois irmãos engenheiros, Walter e Reimer Horten. Eles eram autodidatas, jovens e pouco convencionais. Desde adolescentes, nos anos 1930, já projetavam planadores experimentais com formas inovadoras, especialmente com o conceito de asa voadora. Esse conceito eliminava a fuselagem tradicional, a cauda e os estabilizadores verticais, criando uma única e suave superfície em formato de asa. O ganho aerodinâmico era enorme, menos arrasto, maior velocidade e, principalmente, menor assinatura para os radares, que começavam a ter um papel importante na guerra aérea. Naquela época, os radares estavam apenas começando a se desenvolver, mas já podiam identificar aeronaves tradicionais com fuselagem, tornando a furtividade um conceito revolucionário. Em 1943, com a Alemanha enfrentando sérias dificuldades, Hitler autorizou uma corrida armamentista interna para projetos experimentais. Foi então que os irmãos Horten apresentaram seu projeto para um caça a jato em forma de asa voadora, o Ho-9, que evoluiu para o Horten HO-229. A aeronave era parcialmente feita de madeira prensada, com duas turbinas montadas na parte traseira, e prometia revolucionar os combates aéreos. Esse uso de madeira não foi apenas uma escolha para reduzir o peso, mas também uma resposta à escassez de metais estratégicos, como o alumínio, devido ao bloqueio aliado e à pressão sobre a indústria alemã. O primeiro protótipo funcional, chamado V2, foi concluído em 1944. Ele tinha dois motores a jato Junkers Jumo 004, os mesmos usados no Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional da história. O cockpit ficava embutido na asa, deixando o avião baixo, largo, silencioso e extremamente veloz, com capacidade estimada para ultrapassar 977 km por hora. Um dos maiores segredos do Horten HO-229 era sua construção híbrida. A estrutura era feita de madeira, com cola misturada a carvão ativado para tentar absorver as ondas de radar. Isso tornava a aeronave muito difícil de ser detectada pelos radares da época. E ainda economizava materiais estratégicos, como alumínio e aço, que já estavam em falta para os alemães. Essa técnica de mistura para absorção de radar foi pioneira, muito antes da tecnologia stealth ser conhecida no mundo. Além disso, o centro de gravidade do avião era incrivelmente estável para um projeto de asa voadora, e ele poderia carregar armamentos pesados, como 4 metralhadoras MK-108 de 30 mm. Essas armas eram poderosas o bastante para destruir bombardeiros pesados, aliados com poucos disparos. Se tivesse chegado às linhas de frente, o Horten HO-229 seria um pesadelo para os pilotos adversários. O plano da Luftwaffe era ambicioso: usar o Horten HO-229 como interceptador para combater os bombardeiros americanos B-17 e B-24. O avião também poderia ser convertido em caça-bombardeiro, com espaço para carregar até 1.000 quilos de bombas internamente, aumentando sua versatilidade.
Vale lembrar que a Alemanha enfrentava enormes dificuldades logísticas e essa aeronave poderia ser uma arma decisiva para tentar retardar a pressão aérea aliada. Mas havia um grande problema: o tempo. O protótipo V2 realizou seu primeiro voo em 2 de fevereiro de 1945, alcançando uma velocidade de pouso de aproximadamente 156 km por hora e usando paraquedas para auxiliar no pouso. Porém, no segundo voo, realizado em 18 de fevereiro, um dos motores falhou e o avião acabou tombando durante o pouso, causando a morte do piloto. Esse acidente interrompeu o desenvolvimento do projeto, que não conseguiu avançar para a produção em massa. Mesmo com esse revés, o desempenho do protótipo chamou muita atenção. O Horten H, o 229, tinha velocidade máxima estimada em quase 1.000 km por hora, um teto operacional de até 16.000 metros e um alcance de até 1.900 km com tanques auxiliares. Seu armamento poderia incluir 4 canhões MK-103 ou MK-108 de 30 mm, ou então bombas internas de até 1.000 quilos. Mas a guerra caminhava para o fim. Em abril de 1945, tropas americanas invadiram a fábrica de Gotha, na Alemanha. Lá, encontraram o protótipo V3 do Horten H, o 229, desmontado e embalado às pressas pelos engenheiros alemães. O avião foi levado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, programa que recolheu tecnologias e cientistas alemães para uso americano no pós-guerra. O protótipo V3 está preservado até hoje e está em restauração no Smithsonian Air and Space Museum. Em 2008, a empresa Northrop Grumman, que desenvolveu o bombardeiro B-2 Spirit, recriou uma réplica em escala real do Horten H U-229 para testar sua furtividade com radares da década de 1940. O resultado surpreendeu. A aeronave poderia reduzir sua detecção por radar em até 80%, permitindo que se aproximasse de alvos estratégicos sem ser detectada a tempo. Mas apesar da furtividade e velocidade, o Horten H U-229 não era perfeito. O controle de uma asa voadora sem cauda vertical exigia grande habilidade dos pilotos. Além disso, os materiais orgânicos usados na construção e a tecnologia dos motores da época limitavam sua resistência e confiabilidade. Ainda assim, o projeto mostrou que a aviação poderia seguir caminhos diferentes do que se imaginava até então. Décadas depois, surgiu o famoso bombardeiro B-2 Spirit, também em forma de asa voadora e com tecnologia stealth avançada. A semelhança entre os dois projetos é impressionante. Formas suaves, fuselagem contínua, ausência de cauda. Mas será que o B-2 Spirit foi inspirado no Horten H U-229? Os Estados Unidos negam qualquer ligação direta, mas muitos especialistas acreditam que o projeto alemão influenciou o desenvolvimento da tecnologia stealth moderna. Após a guerra, Reimar Horten se exilou na Argentina, onde continuou trabalhando em versões civis e militares de asas voadoras, acreditando que esse design era o futuro, e estava certo. Mesmo sem ter entrado em combate, o Horten H U-229 plantou sementes em grandes potências do pós-guerra.